Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais essa aula, agora tratando sobre o Decreto 5.472 de junho de 2005, beleza? Esse decreto, para fins de prova, é necessário a gente compreender alguns aspectos sobre ele, tá? Logo de cara, a primeira coisa que você tem que saber para fins de prova é para que esse decreto serve. E aí, esse decreto, então, ele vai estabelecer a promulgação da Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. Tá? Então, ele é um decreto que promulga uma convenção internacional. Certo? O que é uma convenção internacional? Está associado a mecanismo do direito internacional, aonde que os estados soberanos podem entrar ali num determinado acordo para que, em conjunto, alcance determinadas ações, alcance determinadas metas. Né? Nós temos aí várias convenções internacionais a qual o Brasil é parte, tá? Ou seja, parte significa que o Brasil é membro dessas convenções, tentando cumprir o que lá se encontra. Tá? Essa convenção de Estocolmo vai acontecer em 2001, o Brasil vai para a convenção e lá o Brasil ele se coloca à disposição para participar dessa convenção, tá? Concordando com essa convenção, com a Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes, certo? Depois que isso é feito internacionalmente, isso é trazido então ao país de origem, ou seja, ao Brasil, que é parte, e aqui passa por vários trâmites jurídicos, junto ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, tal, até que então o governo, analisando, vai lá e promulga aquilo que foi estabelecido lá em Estocolmo, nesse caso em Estocolmo. Tá? E quando ele estabelece isso, quando o governo estabelece isso, ele faz mediante um decreto, certo? Então, esse decreto, ele promulga o texto da Convenção de Estocolmo de 2001. Então, ele vai ser promulgado em 2005, um texto que foi estabelecido em 2001. Beleza até aí? Isso é muito importante para fins de prova, tá? É um dos elementos mais importantes quando nós falamos sobre esse decreto, tá? A segunda coisa mais importante, ao meu ver, também está bem no iniciozinho do decreto, que é a questão do objetivo, que é o artigo 1º. Tá, por que o Brasil promulgou essa convenção? Porque o Brasil se tornou parte nessa convenção, onde vários países assinam, vários países são partes. Por que o Brasil se torna parte? O que leva o Brasil a se tornar parte? Qual é o objetivo dessa convenção? Que o Brasil olhou e falou assim, olha, esse também é nosso objetivo, então vamos fazer partes. Tá? O objetivo principal é proteger a saúde humana e o meio ambiente. Simples, né? Proteger a saúde humana e o meio ambiente. Mas proteger em relação a quê? Em relação a essa convenção, é em relação aos poluentes orgânicos persistentes. Então, o objetivo, né, dessa promulgação, né, em relação à convenção, ou melhor, o objetivo da convenção que o Brasil promulga através do decreto é proteger a saúde humana, também proteger o meio ambiente. Mas proteger a saúde humana e o meio ambiente em relação a quê? Aos poluentes orgânicos persistentes. Beleza? Ao meu ver, essas são as duas principais informações que você tem que saber para fins de prova, pois são elas aonde que o examinador vai focar ali a sua análise, tá? Ele não deve ir para uma questão especificamente jurídica sobre o decreto, né? Mas é possível, então nós vamos passar por todos os elementos que estão aqui no decreto, mas esses dois pontos, ao meu ver, eles são os mais essenciais para fins de prova e vamos entender alguns outros detalhes, tá? Logo depois, no artigo 2º, ele vai dar aí algumas definições, tal, e aí ele dá a definição do termo parte, muito simples, parte é um país que assina, tá? É um país que assina, certo? É um país que é soberano e assina aquela ação, tá? Assina aquela ação, certo? Parte são todos aqueles que assinaram, então, a convenção, tá? Essa convenção especificamente, são partes nesta convenção, beleza? Partes presentes e votantes, é aqueles que estão presentes nas comissões, nas ações e têm direito a voto, né? Tem direito a voto, beleza? Ok, mas olha qual é o objetivo dela. O objetivo dela é
né, a diminuir ou até mesmo acabar com os poluentes orgânicos persistentes. Como é que ele vai fazer isso, né? Aí vem o artigo 3º. O artigo 3º vai dizer que ele vai fazer ações para buscar reduzir e eliminar a liberação decorrente, né, desses produtos, certo? Então, medidas para reduzir ou eliminar a liberação decorrente desses produtos. Só que quais produtos são esses, né? Aí, de uma forma mais simples para a gente entender que produtos são esses, né, vamos citá-los aqui rapidamente, indo lá nos próprios anexos da lei, eu separei eles aqui pra gente, né? E aí você vai entender lá no anexo A da lei, vai falar da convenção, ou melhor, da Convenção Internacional de Estocolmo, né? Lá no anexo A, ele cita ali várias substâncias químicas a qual nós temos que reduzir ou acabar, né? E aí ele vai citar no anexo A, por exemplo, né, na sua parte 1, ele vai falar, por exemplo, aqui uma substância química, o aldrin, né? Depois ele cita o dieldrin, né? Aí ele vai citando, né, o epitacloro, e aí ele vai citando várias. Lá no anexo B, ele também cita alguns, né? Ele cita, por exemplo, aqui o tricloro, e o bis, o cloredefinil, etanol, né? Então ele vai citando alguns aqui que precisam ser reduzidos, né? Ou até mesmo acabar com as suas utilizações, certo? E aqueles que podem utilizar durante um determinado tempo ainda, porque cada país tem a sua característica específica para poder ou não utilizar isso. Depende muito de que país é, se é um país que está desenvolvido, se é um país que está em processo de desenvolvimento, né? Se é um país que é subdesenvolvido. Cada país que assina essa convenção tem as suas características próprias para atender aquilo que é estabelecido aqui nas convenções. Mas basicamente é reduzir ou eliminar essas substâncias químicas, né, que estabelece ali ações junto ao processo de prejuízo ao meio ambiente e obviamente também ao ser humano, gerando então poluentes orgânicos persistentes, certo? Então por isso que ele vai dizer que como principal ação dessa convenção é exatamente reduzir ou eliminar as liberações decorrentes. Aí ele vai citar algumas coisas, né? Ele fala assim, ó, de produção e uso internacionais, cada parte deverá, ou seja, cada país que assinou, cada parte deverá tomar medidas jurídicas e administrativas para garantir essa redução e essa eliminação, né? Estabelecidos aí no anexo A, no anexo B, né? Tomar conta ali para que essas ações, essas substâncias sejam utilizadas de forma ambientalmente adequadas, certo? Então é algo importante a gente estabelecer isso. Aqueles que ainda estão sendo utilizados, sejam utilizados de forma ambientalmente adequada, buscando sempre o fim dessa utilização, né? E ele vai citando aí alguns desses elementos, tá? E ele vai dando várias regras que, ao meu ver, não são ali as regras mais importantes. Até que nós chegamos então no tópico 3 desse artigo, aonde que ele fala assim, ó, cada parte que disponha de um ou mais sistemas de regulamentação e avaliação de novos agrotóxicos ou substâncias químicas industriais deverá adotar medidas, regulamentar com a finalidade de prevenir a produção e utilização de novos agrotóxicos ou novas substâncias, levando em consideração os critérios para que possuam características poluentes orgânicos persistentes. O que ele está dizendo basicamente é o seguinte, ó, cada país, cada parte que assinou aqui a Convenção de Estocolmo, cada parte, quando vai estabelecer novas possibilidades de uso, seja de agrotóxicos, ou seja, de substâncias químicas utilizadas na indústria, né, substâncias químicas industriais, é necessário passar por ações regulamentares, por regulamentação, por lei, por portaria, por decreto, por instrução normativa, seja quem for que estabelece. Por exemplo, se é agrotóxico ou questões de indústria química, pode passar por uma regulamentação da Anvisa, por exemplo, da Agência de Vigilância Ambiental, através lá das suas portarias, através das suas instruções normativas, certo? O que ele está dizendo é que cada país, cada parte deve passar por essa regulamentação para que minimize ou até mesmo acabe, não tenha ali características de poluentes orgânicos persistentes
dentro dessa atividade, tá? E aí ele vai citar que é possível que as partes tenham exceções, na utilização dessas substâncias químicas. Por que que é possível ter exceções? É pelo motivo básico da questão do próprio momento a qual a parte está. Se é um país desenvolvido, essas exceções são menores. Se é um país em desenvolvimento, terá mais exceções possíveis. Se é um país que ainda está no início do processo de desenvolvimento, essas exceções ainda são mais amplas, né? Mas essas exceções precisam ser acompanhadas pela convenção. Essa que é a grande questão, né? Essas exceções vão ser acompanhadas pela convenção e a convenção vai acompanhá-las e vai buscar ações para que essas exceções sejam cada vez menores, que acabe com o passar do tempo a utilização dessas exceções em relação a esses respectivos produtos químicos aqui citados. Tá? É por isso que ele fala que é necessário, que pode ter exceção específica sim, vai ser passado pela convenção, é necessário citar a convenção, dizer, ó convenção, nós estamos utilizando esse produto químico, né? Nós estamos utilizando aqui por conta disso, daquilo outro. A exceção pode ser aprovada, mas essa exceção vai ocorrer de modo que evite, minimize a exposição humana, né? E a liberação no meio ambiente, tá? No meio ambiente. Essa exceção, ela precisa ter finalidades aceitáveis, né? Quem estabelece essas finalidades aceitáveis é a própria convenção, tá? É a própria convenção, certinho? É por isso que no artigo 4º vai dizer que dentro dessas exceções, a convenção vai fazer o registro com a finalidade, né, ali de identificar as partes que possui exceções específicas. Então vai ter o registro com a respectiva finalidade da seção específica, aquela respectiva parte, aquele respectivo país. Então, se o Brasil utiliza uma exceção, né, essa exceção vai ter o registro junto à convenção, né, e vai dizer exatamente por que esse produto é utilizado e como ele é utilizado e quais são as formas que ele está sendo utilizado para ocorrer a minimização à exposição humana e a liberação ao meio ambiente. Beleza? Isso é extremamente importante que você conheça esses elementos que se encontram, então, aí no artigo 3º e no artigo 4º citado aqui. Aí depois ele vai citar algumas outras coisas. Vai dizer que tem que ter uma lista, né, dos tipos de exceções específicas, tal, tem que estar tudo ali registrados, né, tudo bonitinho, certo? Só que aí ele vem e me diz aqui no artigo 4º mais um elemento importante, que é que essas exceções, elas têm prazo de expirações, tá? Prazo de expiração. Ela vai citar aqui um prazo de 5 anos após a entrada na convenção. Então o país começa a fazer parte da convenção, ele tem as exceções específicas e tem uma expiração de 5 anos. Óbvio, e aí tem um detalhe, essa expiração está estabelecida, porém ela pode passar por prorrogação, tá? Isso é importante, que haja prorrogação, porque cada país tem as suas respectivas características na utilização desses produtos e os motivos pelos quais eles utilizam esses produtos. Beleza. Aí ele vai citando alguns aspectos legais para a utilização sobre isso. Ok. Ok. Aí depois no artigo 5º ele vai falar sobre mais redução ou eliminação de liberações da produção não intencional desses produtos, né? Que basicamente é criar mecanismos para que esses produtos, mesmo que de forma não intencional, a utilização mesmo de forma não intencional, sejam reduzidas ou eliminadas, tá? Esses produtos químicos. Aí ele cita aqui vários elementos jurídicos para esse fim, que ao meu ver não é o mais relevante, até que eu chego aqui no inciso 4º da linha A, porque ele fala assim, ó, medidas para que acabe com essa utilização de forma não intencional. Uma das coisas mais importantes é que haja medidas para a promoção de educação, capacitação e conscientização em relação a essas respectivas estratégias.
certo? Então, bem simples, né? Haja ali capacitação, conscientização, né? A educação para a utilização desses produtos. Beleza, tá? Beleza, beleza, beleza. Certo? E aí ele vai falar que é necessário utilizando esses produtos, beleza? Ou não utilizando esses produtos, significa que é necessário utilizar ali técnicas, né, para minimizar ou acabar com a utilização desses produtos. Certo? E ele vai citar o termo melhores técnicas disponíveis. Certo? O que são melhores técnicas disponíveis? De uma forma muito simples, são aquelas técnicas que não prejudicam nem o ser humano ou o meio ambiente, certo? Ou, se prejudicar, seja um prejuízo o mínimo possível, tá? O mínimo possível, certo? É por isso que essas técnicas são citadas aqui, tá? Para que seja mais eficaz a utilização ou não utilização desses respectivos produtos químicos, certo? Agora, técnicas é algo muito amplo, o termo, tá? Quando ele usa o termo técnica, ele cita desde a questão mecânica, como também a própria produção da utilização de atividades químicas e humanas em relação a quem está utilizando aquele produto, tá? Então, técnicas inclui tudo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em técnicas agrícolas, a gente tem desde ali da utilização da possibilidade do agrotóxico, né, de um defensivo agrícola, ou até mesmo da utilização do solo, da forma que utiliza-se esse solo, né, se vai utilizar esse solo em cima da plantação anterior, sem fazer a limpeza, ou fazendo a limpeza daquele solo. Existem técnicas diferentes sobre essas utilizações e aí ele cita que é melhor utilizar as melhores técnicas disponíveis para esse fim, tá? Então, quando ele fala das questões de melhores, significa aquelas que são mais eficientes. E o que é ser eficiente? É aquela que usa a sustentabilidade, que além de gerar uma ação efetiva, também protege o meio ambiente como um todo, tá? Utilizando dentro dessas melhores técnicas, as melhores práticas ambientais, certo? As melhores práticas ambientais para esse fim. Beleza? Né? Um outro elemento também é para reduzir e eliminar a liberação de estoques e resíduos, né? A utilização da indústria, a utilização da produção agrícola pode gerar ali resíduos químicos junto ao meio ambiente. Então, óbvio, é necessário, e aí vai estar aqui na Convenção de Estocolmo, mecanismos onde que as partes precisam estabelecer ações para reduzir ali também essa liberação desses estoques e desses resíduos junto ao meio ambiente, tá? Então, basicamente, ele vai citar ali alguns aspectos, como, por exemplo, gerenciar os estoques conforme o caso de maneira segura, eficientemente e ambientalmente saudável, né? Que é, por exemplo, a própria utilização do estoque na sua quantidade correta, sem a utilização excessiva, sem que esse estoque gere ali a possibilidade, por exemplo, de vencimento, e aí venceu aquele produto, não pode ser mais utilizado na indústria, ou não pode ser mais utilizado numa produção agrícola ou qualquer coisa nesse sentido, mas mesmo assim aquele produto é prejudicial ao meio ambiente. Então, gerenciar esse estoque é comprar adequadamente, por exemplo, dentro do período de vencimento e utilizá-lo dentro do período de vencimento adequadamente ao planejamento ambientalmente adequado. Então, por isso que ele cita essas regras aqui, tá? Que são medidas para caracterizar e tomar cuidados necessários para que seja utilizado de forma sustentável e protegendo assim tanto a saúde humana quanto ao meio ambiente. Beleza? Aí ele fala, né, tomar medidas adequadas para tais resíduos, incluindo os produtos e artigos quando se convertem em resíduos. Aí ele cita aí alguns aspectos, empenhar-se para elaborar estratégia adequada para identificar sítios contaminados, né, espaços físicos, territórios contaminados e também remediar esses sítios, né, deve ser feito ali de forma ambientalmente sustentável, tá? Então, identificar quais são os sítios contaminados, criar mecanismos para reverter isso, evitar que novas regiões sejam contaminadas de forma irreversível, né? Essas ações aqui voltadas para o meio ambiente, beleza? Ok.
Depois ele fala sobre os planos de implementação no artigo 7º, tá? Planos de implementação. Ele fala que cada parte deverá criar ali plano de implementação. Então respeita meio que a soberania do país, tá? Quando ele fala, ó, cada parte deverá elaborar o seu plano de implementação, é como que ele irá fazer isso, certo? Ele tem as regras gerais que ele assinou junto à Convenção de Estocolmo, e aí cada país estabelece essas ações. Então o Brasil estabelece essas ações de como será estabelecidas aqui em nosso país. Beleza? Igual as outras partes também irá fazer. Esse plano, óbvio que tem que ter revisão, deve ter atualização, é por isso que o Brasil utiliza os planos temporários, né, como o plano plurianual, planos quinquenais, planos decenais, né? Então você tem mecanismos de criação de planos para esse fim, né? O Brasil utiliza isso para melhor utilizar esses mecanismos. Né? E criando mecanismos para que não se crie só o plano e se coloque no papel, mas para que esse plano seja incorporado, né, na sua implementação adequadamente, tá? A implementação adequadamente. Beleza? Novamente aí vem o artigo 8º, aí ele fala, olha, aquelas substâncias químicas citadas no anexos A, B e C, né, e basicamente hoje é o A e o B, certo? Mas aqui no texto fala A, B e C, elas ainda podem ser utilizadas em nosso país, né, desde que tenha ali as informações especificadas e, obviamente, mecanismos de utilização como exceção e aonde que se tem o direito de ser utilizados. Ou seja, a utilização passou a ser muito mais restrita desses produtos, né, dessas substâncias químicas em nosso país. Certo? Mas ele cria mecanismos para que isso possa acontecer ainda em determinadas situações. Tá? É por isso que ele fala que caso essa ação venha acontecer, terá um comitê que examinará essa proposta. Que comitê é esse? É o comitê da convenção. A Convenção de Estocolmo tem um comitê com membros e esse comitê irá analisar essas solicitações dessa utilização dessas substâncias químicas ou não nos seus respectivos mecanismos. Né? Ok, o comitê vai analisar isso junto a todas as partes, né, e observadores. Então, observadores são países externos ou organismos internacionais externos, como a própria ONG, por exemplo, ou a OEA, por exemplo, né, pode ser também observadores dessas convenções. Ele vai analisar essas ações e vai disponibilizar os respectivos resultados em relação a esses respectivos processos, tá? Vai informar, sendo atendido ou não aqueles que pediram a utilização desses produtos, certo? Ali, esse mecanismo, beleza? Caso seja negado, a parte pode solicitar novamente a apresentar ao comitê uma outra proposta, né, ali dessa utilização, tá? E aí o comitê vai revisar novamente essa proposta, levando em considerações as novas informações adicionadas ali recebidas, beleza? Então, a partir do momento que você assina a convenção, você precisa cumprir as regras da convenção. Então, assinou a convenção, promulgou ela no Brasil, o Brasil precisa seguir essas regras, tá? Precisam seguir essas regras. Beleza? Tá na convenção, tem que seguir as regras ali estabelecidas. Beleza? Depois no artigo 9º vai falar que, como são vários países, várias partes no processo, é necessário ter um intercâmbio de informações entre essas partes, com a utilização de novas tecnologias, como que conseguiram reduzir ou eliminar, né, ali a produção, a utilização e liberação desses poluentes orgânicos persistentes. Então, ele vai nos colocar informações para que haja intercâmbio de informações entre essas partes. Eu recomendo que você leve essa informação para a prova, né, que há intercâmbio de informações entre as partes relacionadas aqui a que haja
para que haja então aí mecanismos de informação ao público em geral, a todas as pessoas desses respectivos países, né, das respectivas partes, criando aí mecanismos de comunicação e de informações a esses públicos, beleza? Aí ele vai citar algo que me chama a atenção, que é bastante importante isso para fins de prova. Né? Quando ele fala sobre esse programa de elaboração, de educação e conscientização, ele diz que é para todo mundo, beleza, é para conscientizar a todos. Só que ele cita no termo especialmente que essa divulgação e essa comunicação seja feita a mulheres, a crianças e a pessoas menos instruídas sobre os poluentes orgânicos persistentes. Tá? Ele não está dizendo que é somente para essas pessoas, não. Ele está dizendo, né, especialmente para elas. Então é para todos, mas especialmente para elas. Então pode-se criar, por exemplo, políticas de comunicações específicas para as mulheres, para as crianças e para as pessoas menos instruídas, tá? Menos instruídas. Só lembrando, tá, amados, que essa característica é uma convenção, então ela tem que se adequar a todos os países que fazem parte dessa convenção, certo? Então, pode ser que em alguns desses países as pessoas menos instruídas tenham uma maior quantidade de pessoas, por exemplo, no âmbito de mulheres. Então, por isso que ele cita na mesma frase como não se separa essas ações, certo? O que eu coloco para fim de prova é que você lembre que é necessário que haja uma elaboração, então, de programa de conscientização, de educação, tá? E aí ele fala, essa conscientização é para todos, mas especialmente mulheres, crianças e pessoas menos instruídas, tá? Crianças é bem óbvio, né? Porque passa pelo próprio processo formal de educação, onde que as crianças se encontram nas escolas, né? Nas escolas, certo? Criar treinamento para trabalhadores, cientistas, educadores, pessoas técnicas, elaborar e trocar material educativo e conscientização ao público, tanto em âmbito nacional quanto internacional, bem tranquilo. Uma das formas de melhorar, então, o meio ambiente, deixar que o meio ambiente não seja prejudicado com essas substâncias químicas, que os seres humanos não sejam prejudicados com essas substâncias químicas, é mediante, obviamente, novas pesquisas, novos conhecimentos, novas tecnologias. É por isso que o artigo 11 vai falar sobre essas pesquisas e esses desenvolvimentos e esse monitoramento sobre esses elementos. Tá? Então ele vai falar, óbvio, que as partes, tanto internamente ao seu respectivo país, quanto internacionalmente, tanto em plano nacional quanto em plano internacional, precisa, né, gerar atividades de pesquisas, desenvolvimento, monitoramento e cooperação com relação aos poluentes orgânicos persistentes. Certo? Então tem que ser feita pesquisa. Tá? Tanto nacional quanto internacionalmente e mediante colaboração entre esses países, entre essas partes. Beleza? Destaco aqui a linha A do inciso 2º, que fala apoiar e seguir o desenvolvimento conforme o caso, programas internacionais, redes e organizações que obtiver definição, condução, avaliação e financiamento de pesquisa, coletas, dados e monitoramento, levando considerações e a necessidade de minimizar e a duplicação de esforços. Né? O que ele está dizendo é, basicamente, em programas internacionais, minimiza a duplicação de esforços. Se um determinado país está numa linha de pesquisa, o outro país vai estar na mesma linha de pesquisa, você duplica os esforços para a mesma coisa. Quando você tem essa conversa internacional, minimiza essa duplicação de esforços. Um país pode ir para uma linha de pesquisa, um outro país pode ir para uma outra linha de pesquisa, certo? Isso facilita bastante nesse conhecimento, né, dessas respectivas informações. Beleza? Depois no artigo 12 vai falar sobre o que ele chama de assistência técnica. Basicamente, é a possibilidade de um país, de uma parte, dar assistência técnica a uma outra parte. De um país ajudar um outro país a desenvolver essas ações. Então, um país, por exemplo, desenvolvido, ajudar um país que está em desenvolvimento, está em transição, né, desse desenvolvimento. Certo? Então, basicamente, ele fala dessa possibilidade da assistência técnica entre as partes.
Depois ele fala dos mecanismos de recursos financeiros. Que mecanismos de recursos financeiros são esses? Entre todos os países. Aqui entra num elemento mais técnico, que eu acredito que o examinador não deve ir para essa linha, mas vamos destacar aqui alguns elementos. Basicamente, ele fala aqui sobre prestar apoio financeiro e oferecer incentivos para atividades nacionais. Então, a convenção, por exemplo, pode gerar recursos para ajudar um determinado país a minimizar o uso de uma determinada substância química, com recursos financeiros para esse fim, por exemplo. Tá? Então, cada parte vai mandar recursos para a convenção. Funciona assim. Todos os países membros, todas as partes, mandam recursos para a convenção. E aí a convenção, mediante o comitê, mediante ali análises, pode pegar esses recursos e utilizar em determinadas partes, em determinados países, para financiar uma determinada ação de proteção ao meio ambiente e aos seres humanos em relação a essas substâncias químicas. Tá? Beleza. Ele vai falar sobre esses recursos financeiros, que vão ser gastos ali. Para ser utilizado, obviamente, tem que ter uma promoção de critérios, mecanismo e arranjo de financiamento baseado em múltiplas fontes. Né? Então, são várias fontes que irão para a convenção e as convenções irão enviar para essas respectivas partes. Tá? Arranjos financeiros interinos significa que cada membro vai colocar ali dinheiro no Fundo para o Meio Ambiente Mundial. Então, cada parte manda recursos financeiros para o Fundo do Meio Ambiente Mundial, tá? Fundo do Meio Ambiente Mundial para esse fim, certo? Isso é permanente, mas novos arranjos podem acontecer no decorrer do tempo para melhorar esse tipo de situação, tá? Beleza, um outro ponto é prestar contas. Se o país é membro, é parte e ele está fazendo tudo isso, ele precisa prestar conta. Então, ele vai prestar conta através de um relatório, né? De um relatório junto a essas ações. Depois que ele presta conta, é necessário fazer uma avaliação da eficiência ali a essas ações. Essa avaliação é após 4 anos da entrada em vigor da convenção, é a primeira avaliação. Então, entrou na convenção, se tornou parte da convenção, né? Depois de 4 anos vai ser feita uma avaliação para saber se está no caminho que a convenção solicita. Beleza? Tá? O não cumprimento. Entrou na convenção, mas não cumpriu. Aí ele fala, ó, assim que possível, a conferência das partes elaborar e aprovará os procedimentos e mecanismos institucionais que permitam determinar o não cumprimento das disposições na presente convenção e o tratamento a ser aplicado às partes que não tenham cumprido tais disposições. Então, não cumpriu? A conferência pode estabelecer ali que não cumpriu e tomar medidas junto à convenção para aquelas partes que não cumpriu tal ação. Tá? E aí, caso não tenha cumprido, ou pelo menos a convenção achou que uma determinada parte não cumpriu, essa parte pode criar soluções de controvérsias. Vai lá a convenção e fala, esse país, o Brasil não cumpriu. Aí o Brasil fala assim, cumpri sim. Aí ele vai lá e cria solução de controvérsias. Ou seja, ele vai lá e cria mecanismo dizendo, posso não ter cumprido aqui, mas aqui eu cumpri e eu vou criar elementos para fazer cumprir essa parte que não foi cumprida anteriormente. Então ele cria mecanismos para tentar solucionar aquela controvérsia citada anteriormente. Tá? E aí essas controvérsias, caso não sejam estabelecidas, serão encaminhadas para o Poder Judiciário Internacional. O que é um Poder Judiciário Internacional? São os tribunais internacionais. Mais especificamente, a Corte Internacional de Justiça. Tá? A Corte Internacional de Justiça irá criar ali uma análise jurídica, né? Não só administrativa, mas jurídica, se aquela parte cumpriu ou não cumpriu aquelas ações. Então, além dos mecanismos da convenção, pode ser encaminhado para o elemento internacional judicial para esse fim. Beleza? Conferência das partes. Amados, as partes se reúnem. Tá? Quando elas se reúnem, isso é chamada de conferência. Então, os países se reúnem. Tá? Se reúnem. Certo? Essa conferência vai ter reuniões. Tá? Essas reuniões podem ser ordinárias, como até mesmo extraordinárias. Certo? Até mesmo extraordinárias. Para quê? Para fazer cumprir aquilo que é solicitado na própria convenção. Tá? Para que possa acontecer de fato, é necessário que haja um secretariado da convenção. Como assim um secretariado? Entenda que é uma convenção, são países.
Esses países têm membros, beleza. Mas quem é que vai organizar o dia da reunião? Quem é que vai registrar a ata? Quem é que vai escrever o que foi ali estabelecido? Quem escreve, quem estabelece essa ata, quem vê a agenda, quem estabelece tudo isso é um órgão só para isso. É o que é chamado de secretariado. Então fica ali uma secretaria responsável por entrar em acordo para informar as respectivas partes, por exemplo, das respectivas reuniões específicas, certo? Então fica ali um secretariado, uma secretaria para poder organizar tudo isso que é citado entre todos esses países. Então a secretaria é a forma de organização palpável de tudo isso que aqui está sendo discutido aqui na Convenção de Estocolmo, beleza? Então ela vai organizar as reuniões, as conferências das partes, vai informar, vai estabelecer a agenda, né? Vai estabelecer os documentos que é gerados, vai criar os documentos que são gerados nessas convenções, né? É a secretária, o secretário aqui da respectiva convenção. Né? Emendas às convenção. A convenção pode ter emendas, igual tem uma emenda à Constituição, né? Mudar alguma coisa, a convenção também pode. Mas para isso é necessário seguir aí algumas regras, bem técnico também. Qualquer parte pode propor essa emenda. Tá? Então qualquer país membro pode propor a emenda à convenção. Aí vai ser analisado, né? Se vai se passar ou não, aí é outra coisa. Certo? A adoção e emendas vão estar nos anexos, não recomendo, não necessariamente irá cair, não acredito. E para criar novos anexos é necessário ter ali alguma questão científica por trás, certo? Beleza. Né? Caso seja criado um novo anexo nessa nova emenda, né? Qualquer parte que venha dizer, olha, vocês criaram um novo anexo, quando eu assinei a convenção, esse anexo não existia, né? Esse anexo adicional não existia, eu não vou cumprir esse novo anexo, certo? Então uma parte, caso não queira cumprir aquele anexo, precisa informar ali por escrito o motivo pelo qual não irá cumprir esse novo anexo estabelecido, uma emenda a essa convenção, né, uma mudança da convenção, certo? E aí essa informação será encaminhada às outras partes, beleza? Beleza. Cada parte, também bem técnico e é importante você saber, cada parte presente na convenção, presente, tem que estar presente, é parte e está presente na convenção, certo? Terá direito a um voto, certo? Então, cada parte terá direito a um voto, exceto aquilo que está lá no parágrafo 2º, que aí ele cita aí algumas questões, né? Ele fala assim, uma organização dessa natureza não exercerá seu direito de voto a qualquer de seus Estados-membros exercer seu direito de voto e vice-versa. Qual é essa exceção, então, que não tem direito ao voto? Uma organização regional de integração econômica, certo? Nesse caso, o conjunto desses Estados-membros que vota. Então, é como se houvesse um acordo entre Estados-membros e esses Estados-membros fosse de uma única parte. Então, se eles são uma única parte, eles têm direito a um único voto. Então, não tem como votar separadamente. Tá? Resumidamente, é isso. Então, é como se umas partes se tornam um Estado-membro único, então é como se eles fossem uma parte única. Então eles votam em conjunto, é um único voto para todo esse. Não tem como separar esses votos. Tá? Quem assinou essa convenção, assinou a partir de 2001, que ela foi aprovada. Tá? Aí vem ali as possibilidades de ratificação, aceitação ou aprovação ou adesão desse código, são regras internacionais, precisam assinar ali tudo bonitinho e passar para os seus respectivos países, para que seus países, com as suas respectivas leis, respeitando as suas respectivas soberanias, poderá estabelecer tal ação. E para eu finalizar, eu quero citar aqui a possibilidade do artigo 28, que é a possibilidade da denúncia. A denúncia em âmbito internacional de convenções, do direito internacional, caracteriza a possibilidade de renunciar. Então, denúncia, na verdade, é renúncia, certo? Mas o termo internacional é denúncia, com D de dado. Denúncia. Basicamente está dizendo que é possível, sim, né, um país poder fazer uma denúncia ali a qualquer momento, após um prazo de 3 anos a contar da data da entrada. Tá? Ali é possível isso acontecer. Certo? E aí essa denúncia sendo aceita, ela será retirada ali da respectiva convenção. Mas não é tão simples assim, mas é possível
acontecer. Beleza? É isso que o decreto trata. O decreto, então, vai tratar sobre os aspectos de promulgação da Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes, e esses são os principais elementos que podem cair na sua prova, beleza? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.